telefone barato tocou como um grilo mecânico, trilaram 3 vezes e emudeceram. Depois rouquejaram mais uma vez exatamente às 5 da manhã. Júlia Santos abriu os olhos na penumbra azul acinzentada do amanhecer, aquela luz que se infiltrava de leve pela cortina fina rasgada num canto. Não havia canto de pássaros lá fora, só o murmúrio distante das 5, o rangido de freio de um ônibus da LA Metro, buzinas dispersas e, às vezes, o pregão de tamales de um vendedor mais cedo que o sol. Seu estúdio no 2º andar de um prédio antigo em Boyle Heights mal tinha espaço para um colchão, um fogareiro elétrico, uma pia velha e uma mesinha bamboleante. No meio do cômodo ficava o berço improvisado, montado por ela com 2 caixas de madeira achadas depois da feira e um colchãozinho comprado em promoção. Gabriel dormia pesado ali, cílios curvos fazendo sombra nas bochechas cheias, cachos grudados na testa por causa da noite quente. Mais um dia, meu amor, Júlia sussurrou num tom meio vietnamita, meio cadenciado de espanhol, uma canção de ninar murmurada mais para si do que para o bebê. Puxou o lençol fino sobre o filho e foi na ponta dos pés até a cozinha. A chaleira crepitava, o cheiro de cafecito se misturava ao de sabão em pó barato, ainda parado na pia, e o mofo nas paredes era um caramelo pegajoso da pobreza. Júlia tomou um gole de café preto, sem açúcar o suficiente para lembrar o coração do compasso. Sobre a mesa havia uma sacola plástica com 2 pão dulce que ela comprara na panaderia da esquina na noite anterior. Um guardado para Gabriel, o outro para mergulhar no café da manhã de gente grande, barato e calórico na medida. Os dedos dela, por hábito, tocaram a foto pequena num porta-retrato de plástico. Gabriel, aos 6 meses, sorrindo com 2 dentinhos de leite, sentado no colo dela, ao fundo a parede amarelo escura da igreja ali perto. Na foto não havia o pai. Às vezes o nome daquele homem boiava nos pensamentos de Júlia como um barco sem âncora, e então ela o empurrava para longe, guardando força para o que era mais próximo e certo. O aluguel vencendo, o leite que acabara, o trabalho do dia. Tomou um banho rápido com água morna recém-fervida, vestiu a camiseta branca já fininha e o jeans de barra puída, prendeu o cabelo num rabo de cavalo. Depois olhou o filho, o olhar demorando na boca entreaberta e no respirar ritmado que lhe apaziguava o peito por um instante raro. "Acorda, campeão", chamou baixinho, tocando as costas do pequeno. Gabriel resmungou e abriu os olhos. "Mamá", balbuciou, redondo e macio como um doce. "Sim, mamá, aqui", respondeu ela, inclinando-se para beijar a testa dele. Trocou a fralda, limpou o rosto de Gabriel com uma toalhinha umedecida em água morna e embrulhou o menino no moletomzinho já desbotado, mas ainda cheirando a sabão. Seu filho tinha 18 meses, forte e curioso. Às vezes, só de ver, e o jeito como ele esticava a mão para agarrar um raio de sol, ela sentia como se segurasse um pedaço do próprio sol na palma. Às 5h40 em ponto, Júlia pegou Gabriel no colo e saiu para o corredor comprido, onde as paredes estavam manchadas e o elevador costumava travar entre andares. Hoje o elevador descansava, como de costume. Ela desceu a escada devagar para não acordar muito os vizinhos. Na porta do térreo, cheiros de cebola, óleo quente e música rancheira escapavam do apartamento ao lado, misturados ao rádio murmurando notícias da madrugada. Tocou a campainha do 1B casa de Miss Mary Robinson, a mulher negra de mais de 60 que fazia babá para várias famílias por ali e que era a vovó de plantão de Gabriel nos dias em que Júlia trabalhava. A porta se abriu uma fresta. No lugar do sorriso largo de sempre, veio uma sequência de tosses e olhos vermelhos e inchados. "Júlia, honey, me desculpe", disse Miss Mary, a mão trêmula apertando o cardigan nos ombros. "Peguei gripe, febre. Não posso cuidar dele hoje." Pousou a mão na testa como prova. A garganta de Júlia secou na hora. Olhou para a senhora, para Gabriel mordiscando o cordão do moletom e para o relógio, 5h47. Precisava pegar o ônibus das 6h05 na Cesare, Chavez para fazer baldeação na Union Station e depois mais um trecho até Bel Air, onde trabalhava por hora numa mansão grande demais para uma pessoa só. "Não tem problema, Miss Mary. Descanse." As palavras saíram fáceis, mas pesadas como pedra no estômago.
A porta se fechou e Júlia ficou sozinha com o vento frio do corredor. Inspirou fundo, soltou devagar, o coração batendo no ritmo da rodovia. Plano A desfeito e o plano B? Não havia. As amigas também corriam, os filhos delas também precisavam de alguém, e o dinheiro era curto. Ela poderia ligar para o patrão Ethan Mercer e dizer que não iria, mas da última vez em que faltou porque Gabriel teve febre, perdeu um turno. Aquele homem era cortês nos e-mails, pontual nas transferências, claro na checklist colada. Tirar pó da sala, aspirar o tapete, dar brilho na cozinha, lavar a roupa de cama do segundo andar. Raramente estava em casa antes das 8 da noite. A agenda dele era densa como as paredes de vidro do centro. A mansão parecia a sala de espera da vida dele, onde ele tomava banho, dormia e partia. Júlia sabia porque os copos de café ainda tinham anéis perfumados de arábica no balcão às 6 da tarde. Alguém assim entenderia. Ou se irritaria com uma criança. Olhou para Gabriel. O menino apontava um pardal no fio em frente ao alpendre, rindo. "Mamãe tem que trabalhar, filho", murmurou. "A gente precisa de leite, do aluguel, de sapatos novos para esses pés que não param. Precisamos segurar este emprego." O pensamento veio rápido como lâmina. Levar o filho junto. Ela nunca fizera isso um limite que sempre impusera a si. Não misturar família com trabalho. Mas agora, Gabriel vai ficar bonzinho. Só umas horinhas, argumentou consigo mesma, abrindo a mochila e enfiando brinquedos de plástico baratinhos, uma mamadeira, algumas fraldas, lenços umedecidos, uma troca de roupa. Puxou o carrinho velho comprado por $15 num yard sale na semana anterior. A rodinha direita rangia como música lenta. "Só umas horinhas", repetiu para si, como se a frase virasse um feitiço protetor. Saíram à rua quando o céu já corava e a luz do dia começava a dançar nos murais. Em Boyle Heights, as paredes contam histórias. Rostos de mulheres asteca, mãos trabalhadoras e os dizeres: "Aqui estamos, Y nos vamos. Estamos aqui e não vamos embora." Júlia sorriu para um homem empurrando o carrinho de tamales. "Buenos dias", disse, comprando um tamal de polo para si, pensando que o almoço seria pão e uma maçã pegada da cozinha da mansão sempre sobrava. O vendedor embrulhou o tamal no papel alumínio, entregou e lançou um olhar para Gabriel. "Que é bonito", elogiou. "Graças", respondeu Júlia, endireitando-se um pouco, como se um elogio ao filho também sustentasse a coluna da mãe. O ônibus 68 parou com o chiado de freio de sempre. Júlia dobrou o carrinho, pegou Gabriel e se enfiou por entre os que iam cedo. Mulheres de uniforme de restaurante, rapazes com mochilas de ferramentas, um senhor de boné surrado. Dentro do ônibus, o cheiro de plástico, de perfume barato, de café quente, o cheiro de cansaço típico da cidade que passa a noite acordada. Júlia sentou num banco duplo no meio, pôs Gabriel no colo, o carrinho dobrado se apoiando no corrimão. O filho acenou para o motorista, que devolveu com uma piscadela. A luz do ônibus piscou uma vez e firmou, como uma promessa trêmula. Pela janela, a cidade corria. Oficinas com letreiros desbotados, lojas com coroas de papel de seda coloridas, igrejas com cruzes em penumbra, casinhas agrupadas como cochichando. Uma estranha quentura percorreu o braço com que abraçava o filho. Todas as manhãs, esse trajeto lhe ensinava que Los Angeles não eram só os cartazes na Sunset Boulevard, nem os carros esportivos brilhando. Era mãos, gente que sabe acordar antes da aurora e ir trabalhar. Era a respiração sincronizada de uma comunidade. Na Union Station, ela pegou outro ônibus da metro para Westwood e de lá, mais um cruzando o Benedict Canyon. Quanto mais subiam, maiores as casas. Portões altos, fileiras de árvores podadas, câmeras faiscando como olhos de gato. Gabriel grudou o rosto no vidro e soltou um uau, reverente ao ver passar um carro vermelho reluzente. "Carro." "Vroom", disse, orgulhoso de juntar 2 sílabas. Júlia sorriu baixinho, batendo de leve nas costas dele. "Vrum, vrum, isso mesmo." Ela olhou o relógio. 7h50, em cima. O coração bateu leve quando o ônibus entrou na via que levava à colina onde ficava a mansão. Respirou fundo outra vez, tentando organizar as palavras que diria se, apenas se,
o patrão estivesse lá hoje, mas segundo a agenda, ele estava em Washington, D.C., desde ontem até quinta, para uma reunião com algum comitê de construção. A agenda era a única coisa que sempre a tranquilizava naquela casa. Júlia e Gabriel desceram no ponto ao pé da ladeira e subiram a pé. Cada passo, um fôlego. O sol já alto, mas ameno. Uma névoa fina como seda entre as copas. O portão eletrônico abria com código, ela já sabia de cor. Por dentro, o caminho de pedra passava por um gramado aparado como sobrancelha de modelo. À direita, a piscina coberta por lona. À esquerda, um caramanchão de buganvílias roxas. A mansão se estendia em 3 andares. Vidro e pedra clara, linhas frias e precisas como fórmula matemática. Júlia olhou para Gabriel e apontou o tapete grande diante da porta. Você vai brincar aqui, tá? A mamãe vai trazer seus brinquedos. Abriu a casa com a chave que a governanta lhe dera, sem ligar música como sempre, para preservar o silêncio para si mesma. O cheiro da casa era uma mistura de sabão chique, madeira polida e um toque de bergamota de vela perfumada da noite anterior. A cozinha brilhava em mármore. A sala tinha vista para o vale, um espaço que deixava alguém pequeno como ela ao mesmo tempo atônita e vazia. Só tirar pó, aspirar, lavar os lençóis, trocar as toalhas, murmurou, como se recitasse um voto. Estendeu uma mantinha no tapete da sala, tirou da mochila alguns blocos de plástico vermelho, azul, amarelo, um livrinho de tecido gasto e a girafa de borracha que Gabriel adorava morder. Brinca aqui. Mamá está ali em cima, disse, apontando a escada para o andar de cima. Gabriel estendeu os braços pedindo colo e assim que tocou o tapete, mudou de ideia, engatinhou até o bloco vermelho e riu. Júlia agradeceu a Deus pelos primeiros minutos sem percalços. Ligou o aspirador de mão, conferiu o cronograma. Quarto principal no 2º andar, trocar roupa de cama. Escritório em frente, tirar pó. Sala, aspirar o tapete. Cozinha, dar brilho na pedra. No forno. A programação, diligente como uma reza. Nos 15 primeiros minutos, tudo correu como desenhado. O aspirador roncando no tapete, o pó agarrando no pano úmido, o tilintar dos brinquedos de Gabriel marcando o compasso. Júlia deixou a porta do cômodo aberta, aspirando o escritório enquanto espiava a escada, o olhar como bússola checando o rumo. Viu as mãos pequenas empilhando blocos, a língua de fora pela concentração. Campeão, sorriu, tomada por um orgulho primário. Então, como uma fissura silenciosa, ouviu um som que o cronograma não previa. A porta da garagem no térreo se abrindo, um zumbido comprido e parando. Júlia congelou, a mão apertando o tubo do aspirador. Impossível. Foi tão rápida que deixou o aspirador cair no tapete. O baque soou como tambor de alarme. Gabriel. Ela correu para a porta, disparou pelo corredor, o coração martelando nos ouvidos. A cabeça já desarrumava as piores cenas. Os olhos abertos de um homem poderoso vendo uma criança que não deveria estar na casa dele. Quando alcançou a escada e pôs a cabeça para baixo, topou com uma imagem que não sabia nomear. No tapete grande da sala, um terno azul marinho jogado de banda, a gravata enrolada de lado como cobra dormindo. Um homem, ele Ethan Mercer, sentado de pernas cruzadas no chão, braços longos firmes, segurando um bloco vermelho, a cabeça inclinada, sorrindo como um garoto que descobre uma brincadeira nova na sala de aula. À frente dele, Gabriel, rindo às gargalhadas, batendo as mãos como fogos. "High five", disse Ethan com voz baixa, leve, como para não estourar a bolha daquele instante. Gabriel bateu a mão na palma dele, marcando o ritmo como baterista. Júlia segurou no corrimão, sem saber se recuava ou avançava. Queria se desculpar logo. "Posso explicar", mas a garganta travou. Ethan ergueu o rosto. Seus olhos se encontraram no 3º degrau de baixo para cima. Ele se levantou devagar, gesto de quem já negociou no silêncio, mas antes que dissesse algo, Gabriel virou a cabeça, viu a mãe e riu alto, estendendo o bloco azul. Ma chamou. Ma, vrum, pôs o bloco na mão da mãe, fingindo ser um carro, e empurrou de leve, sério com a brincadeira. Me desculpe, disparou Júlia em vietnamita primeiro, e às pressas, passou para o inglês. "I'm so sorry, Mr. Mercer."
Miss Mary Ba Mary está doente. I had no one. Eu vou embora agora se quiser. Oh! Ethan ficou imóvel alguns segundos, como desatando um nó na corda. O olhar foi de Julia a Gabriel e voltou a Julia, e um sorriso que subiu devagar como a manhã apareceu no rosto. You don't have to leave, Dice, Grave, Calmo. He's welcome here. Abaixou-se, pegou a gravata, começou a colocar e desistiu, como se entendesse que gravata não era a prioridade no mundo que se abrira no tapete. What's his name? Perguntou, baixinho para não assustar o pequeno. Gabriel, respondeu Julia. Dizer o nome do filho soou como uma reza. Ela viu os lábios dele comprimirem de leve, o olhar roçar em algo fundo e distante. That's a beautiful name, disse, e sentou no chão outra vez. Tirou o paletó, arregaçou as mangas. Mei? Perguntou, a mão estendida, aberta, sem tocar, esperando. Gabriel olhou a mão, depois sorriu e empurrou o bloco vermelho para ela como um rito de aceitação. Vrum, repetiu, solene. Julia encostou no corrimão, o peito arfando. Uma parte queria pegar o filho imediatamente, protegê-lo de qualquer imprevisto. Outra cansada, pobre, orgulhosa e grata, queria acreditar naquele instante que o mundo às vezes não era só feito de placas de proibições. Desceu 2 degraus e parou, como um pássaro receoso do vidro. Vou manter-lo em cima do tapete, disse, meio pedindo licença, meio informando. Ethan assentiu. We'll build a tower, falou para Gabriel, a voz quente como o sol através do vidro. But only if your mom says, okay. Levantou os olhos para Julia, perguntando algo muito maior do que a torre de brinquedo. Posso estar aqui, dentro do mundo de vocês dois? Julia engoliu seco, sentindo o maxilar travar o gesto de quando ficava ansiosa. Tá bom, disse baixo. Só um pouquinho. Voltou à escada, apanhou o aspirador caído, sentindo a culpa rondar como um gato preguiçoso. Estaria violando a lei, não escrita dos seus manter distância, não confiar em olhos do outro lado do portão, mas quando o aspirador ligou e o som familiar preencheu o corredor, ela ouviu a risada do filho misturada à voz grave do homem, ouviu um good job ecoar como uma pequena salva de palmas. Contou cada passada do aspirador, cada subida e descida, como quem conta os raros batimentos firmes de um dia. Na mesa do escritório, viu uma pilha de pastas presas numa capa de couro, ao lado uma lista de tarefas escrita à mão por ele. Meeting USGBC, WED, Call DC, Review Childcare Proposal, Boyle Heights Pilot. O coração de Julia perdeu o compasso ao ver Boyle Heights entre palavras grandes. Ela não tinha o hábito de vasculhar a vida do patrão, mas aquelas letras soaram como seu nome gritado num auditório, inesperado e próximo. Estendeu a mão e tocou de leve não os documentos, mas a sensação estranha de que a rua onde morava podia ser parte do plano daquele homem. Ela limpou a mesa e deixou tudo no lugar. Ao voltar à escada, viu Gabriel em pé firme, pés juntinhos como pardal, braços erguidos para Ethan. Ele sorriu, abrindo a mão grande como degrau. Up? Perguntou. Up, repetiu Gabriel, e caiu na risada pela vitória de uma palavra nova. Julia abriu a boca. Cuidado. Mas a frase sumiu quando notou como ele amparou seu filho, sem desajeito de estranho nem exibicionismo. Era o jeito de quem já amou uma criança ou já sonhou com uma. Você voltou cedo? Perguntou Julia, a pergunta escapando antes que pudesse guardar lá no bolso. Ethan pôs Gabriel de volta no chão, deixando uma folguinha para o menino se sustentar, e então olhou para ela. The D.C. Meeting ended early, disse, dando de ombros. Thought I'd catch up on contracts and find a quiet house. A frase ficou suspensa, como se percebesse que a casa naquela manhã não estava quieta, mas também não era o barulho que queria evitar. Desculpe o barulho, apressou-se Julia, ereta como diante de um capataz. Vamos ficar em silêncio. Posso levar ele para o pátio. Ethan balançou a cabeça. No need. He's okay. I can work later. Sentou de novo no tapete, alinhando os blocos com desenvoltura, os olhos brilhando com um tipo de entusiasmo raro em homens de terno. What do you think, Gabriel? Red on top or blue? Gabriel balançou a cabeça no ritmo e disse, Boo,
escolhendo o azul. Blue it is. Falou como um rito democrático. Júlia ficou ali mais um minuto longo, como um desfile de emoções conflitantes no peito, e voltou ao serviço. Trocou a roupa de cama no segundo andar, esticou cada canto, alisou as dobras, organizou os travesseiros por tamanho e ordem esquerda-direita, conforme a checklist. As mãos trabalhavam por memória muscular. A cabeça corria atrás das risadas do filho lá embaixo, de cada vroom, cada good job, sinais de que pelo menos naquela manhã tudo ia bem. Quando levou o cesto de toalhas à lavanderia, o sol já entrava inteiro na sala, desenhando poeira brilhante no ar. Gabriel estava no colo de Ethan, as mãos pequeninas mexendo na gravata, como quem explora um bicho estranho. Ti, ele pronunciava devagar, como ensinando. Tai, repetiu Gabriel, e caiu na risada pela diferença fofa. Júlia notou um vinco macio no canto dos olhos de Ethan, que em todas as outras vezes em que estivera ali, nunca vira ou ele não estava, ou quando estava era o homem da agenda e dos e-mails, não o das rugas mansas. Ela pousou o cesto, curvou-se. Gabriel, hora do leite, disse com doçura firme. Fala, thank you pro Mr. Mercer. Gabriel olhou para Ethan, como que ponderando entre sair do colo macio e a mamadeira. Então pousou a mãozinha na face dele, um gesto inesperado, e murmurou, tá, ten, espremendo a palavra. Ethan ficou meio segundo paralisado e sorriu pequeno, pousando a mão sobre a do menino. You're welcome, disse, tão leve que quase foi uma oração. Júlia pegou o filho no colo e recuou um passo, retomando o espaço necessário entre casa e trabalho. Encheu a mamadeira, ofereceu, e viu Gabriel sugar com vontade, como quem voltava de uma escalada. He's a happy kid, disse Ethan, dedos ocupados com os blocos para parecer natural. He likes colors. Ele gosta de tudo, respondeu Júlia, um orgulho incondicional inundando a voz. Especialmente de quem brinca no chão com ele, acrescentou, percebendo que a frase podia soar íntima demais. Quero dizer, obrigada, por ser gentil. Ethan assentiu, o olhar sereno. Kindness is free, disse, e riu de si mesmo pela frase batida. E rara, devolveu Júlia, sem rir. Os dois se olharam por um compasso longo demais para uma manhã de terça. Longo o suficiente para ficar na memória. Quando o relógio de parede marcou 10 horas, Júlia já terminara a sala e a cozinha, e a máquina lavava o primeiro lote de toalhas. Gabriel cochilava no sofá, cabeça de lado, boca entreaberta, a mamadeira caída no chão. Júlia estendeu uma mantinha sobre ele. Ethan estava a alguns passos, mãos nos bolsos, em silêncio como se qualquer som pudesse quebrar a paz. Do outro lado do vidro, as colinas de Bel Air, verdes e densas, a curva da piscina quieta como respiração profunda, o céu uma nota longa. Naquele silêncio, Júlia ouviu o próprio coração como o compasso de um maestro invisível. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. And? Ela se voltou para Ethan. Vou terminar lá em cima, disse baixo. Se ele acordar, eu volto na hora. Eu fico aqui, respondeu ele, como uma promessa curta e sem exigências. Júlia subiu os degraus, a mão roçando o corrimão frio. A cada passo, sentia-se atravessar 2 mundos. Lá embaixo, o tapete, os blocos, o sorriso inesperado de um homem que não combinava com sua imagem de patrão. Aqui em cima, quartos amplos e tão organizados que pareciam estranhos, onde o trabalho virava gesto preciso como dança. No meio estava ela, mãos calejadas porém limpas, olhos cansados porém atentos, um coração pequeno mas com espaço para uma esperança grande. A fronteira entre os mundos às vezes é uma frase. Você vai sentar aqui, tá? E às vezes, essa fronteira pode se mover, de leve, como um sopro. Antes de entrar no quarto principal, Júlia parou para olhar de novo. Ethan sentara na poltrona, o laptop aberto, mas os olhos ainda estavam na mantinha sobre Gabriel como se o software rodasse ali e não na tela. Ela soltou o ar, um sorriso breve nos lábios, o tipo de sorriso que costuma esconder no dia para não desperdiçar. Do lado de fora, o sol atravessava a buganvília. Um pardal pousou no corrimão da varanda, inclinando a cabeça, curioso com a história que começava dentro daquela casa grande. Em Boyle Heights, devia haver outro pardal num fio em frente à casa de Júlia,
esperando o som dos passos dos dois no fim da tarde. A manhã passou assim. O serviço rendeu mais do que o normal, porque o coração estava menos apertado. O almoço engolido às pressas com o tamal que ela escondera na bolsa e uma maçã tirada da fruteira, o dono sempre dizia: "Pode comer, não tenha cerimônia." Gabriel dormiu gostoso por quase 1 hora e acordou chamando mamá, ao mesmo tempo pergunta e confirmação de que o mundo seguia no eixo. Tem mãe, tem mamadeira, tem tapete. Antes de ir embora, Júlia juntou os brinquedos, dobrou a manta, passou um pano final no balcão da cozinha. Cronometrou para sair às 14 horas, pegar o ônibus cedo e evitar o pico. Ethan passou pela cozinha no instante em que ela já colocava a mochila, o carrinho de pé junto à porta. "Obrigado, Júlia", disse, os olhos encontrando os dela francamente, "por confiar ele a mim, mesmo que por 1 minuto." A frase fez Júlia hesitar. "Eu não digo, eu estava aqui", reagiu, sentindo a necessidade de defender seu hábito de cautela, mas assentiu. "Obrigada por hoje", disse, "pela torre." Apontou os blocos ainda alinhados num canto do tapete prova de uma manhã em que o universo tomou um desvio pequeno fora da agenda. Ethan se abaixou, pegou um bloco azul e pôs no bolso do paletó como um souvenir improvável. "Para a próxima", brincou, leve como brisa. Júlia sorriu educada, sem prometer nada e sem negar. Pegou Gabriel, o menino acenou, "Bye", e empurrou a porta pesada. A luz entrou como onda. No limiar, virou o rosto por 1 segundo, como quem grava uma foto. Um homem com um novo vinco de sorriso no canto dos olhos, um tapete ainda lustroso, uma casa que de repente tinha calor humano. E, no meio da imagem, uma pergunta miúda suspensa no ar, transparente como um fio. Amanhã vai ser como hoje ou diferente? A porta fechou atrás deles. O caminho de pedra os levou ao portão, a rodinha do carrinho rangendo no compasso, o vroom de Gabriel de trilha sonora. A cidade lá fora se abriu em cheiro de gasolina, de sol, de vida real. Júlia tirou o celular, olhou a agenda da semana, as linhas pulando. Disse a si mesma para não ler demais numa manhã, por acaso apenas um pequeno problema resolvido com delicadeza. Mas sua mão, sem pedir licença, tocou o peito onde o coração batia mais certo do que nos outros dias. E em sua cabeça, uma voz grave e mansa como água de poço. Há dias que são como um gangorra. Basta alguém sentar do outro lado para que tudo se eleve, leve como um sopro. A mansão no alto de Bel Air costumava ser silenciosa como uma biblioteca esquecida. As paredes de vidro refletiam o céu. A piscina coberta por uma lona azul turquesa permanecia imóvel, as fileiras de árvores aparadas como soldados de guarda, mas naquela manhã, o silêncio foi rompido por um som raro, o riso de uma criança. Ele ecoou, límpido, marcando o compasso em cada parede fria, caiu no mármore do chão e voltou como um canto nunca ouvido em muitos anos. Ethan Mercer ficou imóvel no umbral da sala de estar, a pasta de couro ainda pendendo da mão, sem ter tempo de largá-la. Vinha da garagem, decidido a dedicar o dia a um calhamaço de contratos e a algumas ligações pendentes de Washington. Mas, em vez do vazio, ouviu um som que julgava apagado da memória, um som que fez seu peito doer e aquecer ao mesmo tempo. Sobre o tapete grande no centro do cômodo, um garotinho de cabelos muito cacheados estava sentado de pernas cruzadas, concentrado em empilhar blocos coloridos como um pequeno arquiteto. Os olhos castanho escuros brilhavam. O sorriso deixava à mostra 2 dentinhos como 2 pérolas. Quando percebeu alguém à porta, as mãozinhas acenaram e então, como se já o conhecesse, há muito o menino estendeu um bloco vermelho. "Para mim?" Ethan ouviu a própria voz escapar em espanhol, um idioma que não usava havia tempos. O menino balbuciou baba e empurrou o bloco para a mão dele, como um convite sério. Ethan se abaixou. O terno caro roçou o piso frio. Quanto tempo fazia que não sentava no chão assim? Talvez desde o dia em que a lembrança antiga atravessou. Em vez de expulsá-la, ele sorriu, pegando o bloco com as 2 mãos, cuidadoso como se segurasse um cristal. "Obrigado, Little Man", disse baixinho, a voz de repente macia de um jeito estranho. Gabriel, pois esse era o nome do menino, riu às gargalhadas.
Aquele riso deixou Ethan zonzo. Não era o som artificial das festas de networking, nem o riso cansado dos parceiros na mesa de negociação. Era primitivo, translúcido, e apertou seu coração como um fio puxado de súbito. Ele colocou o bloco vermelho sobre o azul, que o pequeno já havia posicionado, e inclinou a cabeça. "Shall we build a tower?" Gabriel balançou a cabeça com vigor, bateu palmas e desabou a mão sobre a obra, derrubando tudo. Bum! Um grito triunfante. Ethan riu, um riso de verdade, redondo, vindo do fundo do peito, tanto que ele mesmo se surpreendeu. A casa antes submersa no silêncio virou uma caixa ressoando gargalhadas e soou, certa, de um jeito estranho. "Gabriel? Oh!" O chamado aflito cortou a cena, descendo da escada. Júlia surgiu no campo de visão, olhos arregalados, o cabelo escapando do rabo de cavalo, ofegante como quem correu. Parou em seco, as mãos trêmulas ao ver a cena. Seu patrão Ethan Mercer, o homem com quem mal trocava 3 frases sentado no chão brincando com seu filho. "Mr. Mercer, eu posso explicar", gaguejou Júlia, correndo até Gabriel. Pegou o menino, abraçando-o junto ao peito como um escudo. "Me desculpe, a Miss Mary está doente hoje. Eu não tinha ninguém. Não devia tê-lo trazido. Prometo que não vai se repetir." "Calma", interrompeu Ethan, sem traço de raiva. Levantou-se devagar, o tecido do terno amassado nos joelhos, e ele nem ligou. "Qual é o nome dele?" Júlia piscou, a respiração presa. A pergunta era simples, mas o modo como ele perguntou a voz baixa, suave, sem censura, a desconcertou. "Gabriel. Gabriel Santos." Ethan repetiu. "Gabriel." E o menino sorriu, como se entendesse que seu nome havia sido reconhecido. Júlia inspirou fundo, buscando mais desculpas, mas Ethan ergueu a mão para deter. "Você não precisa se desculpar. Ele está bem. Mais que bem." Por um instante, Júlia viu algo estranho nos olhos do patrão. Não era o gelo de quando ele revisava contratos, nem a distância de quem tem muito. Era uma saudade, uma fenda funda, que ela não ousou nomear. Gabriel, ainda elétrico, estendeu os braços para Ethan, sorrindo. "Up." Júlia hesitou, mas antes que pudesse impedir, Ethan já estendia os braços, erguendo o menino com um cuidado incomum. Gabriel puxou a gravata dele, deu uns trancos e caiu na risada. Ethan riu junto um sorriso aliviado, como quem deixa um peso no chão. A mansão, depois de tantos anos em silêncio, lembrou o que era estar viva. E naquele exato momento, Júlia percebeu. O imprevisto de trazer o filho não só a fez temer por seu emprego, como também abriu uma porta na qual ela própria não ousara entrar, uma porta que levava a algo maior, mais perigoso e talvez muito mais doce. Nos dias que se seguiram àquela manhã inesperada, o ritmo da mansão em Bel Air começou a mudar, não de forma barulhenta ou explícita, mas sutil como o tic-tac de um relógio suíço. Júlia percebeu primeiro. Os meios-dias, que antes eram mudos agora às vezes, traziam o som de passos, o tilintar de pratos ou o riso pequeno de Gabriel ecoando da sala. Ethan Mercer, o homem conhecido por uma agenda rígida até sufocar, parecia começar a quebrar suas próprias regras. Na segunda-feira, ao meio-dia, Júlia quase perdeu o fôlego ao ver o patrão surgir à porta da cozinha, mangas da camisa arregaçadas, carregando algumas sacolas de compras. "Pensei que o Gabriel pudesse gostar disso", disse ele, um pouco constrangido, colocando-a sobre a mesa. Júlia olhou de relance e reconheceu o logotipo da Learning Express Toys, em The Grove. "Mr. Mercer, não precisava", começou ela. "Sem problema", cortou ele, tirando os itens um por um conjunto de blocos de madeira, um cavalinho de mola que fazia som de cascos, alguns livros de pano coloridos. Abaixou-se no chão, sentou-se com Gabriel, e em poucos minutos a sala antes fria virou um pequeno parque. Júlia, na cozinha, lavava pratos e espiava pela porta. Ele, o homem sempre impecável em ternos Armani, estava ali sentado no tapete, imitando com a boca o som clip-clop do cavalinho de Gabriel, rindo alto como um garoto que escapara da aula. O coração de Júlia deu um aperto breve. Nos outros dias, em vez de sumir de manhã até a noite, Ethan começou a aparecer na hora do almoço. No início,
Júlia desconfiava talvez tivesse esquecido um documento, talvez viesse buscar papéis, mas aquilo virou hábito. Ele sempre surgia quando Júlia acabara de alimentar Gabriel, trazendo um sanduíche da lanchonete perto do escritório, sentando-se e perguntando: como foi a noite dele? Dormiu bem? Júlia, ainda guardando a cautela, respondia curto: dormiu sim, só acordou uma vez. Ótimo, Ethan sorria, como se essa informação valesse mais do que qualquer relatório. Gabriel, claro, tornou-se a ponte incansável. Passou a chamá-lo de Tio K, uma versão torta de Ethan que Júlia nunca conseguiu corrigir. E a cada Tio K, o homem poderoso amolecia na hora, ajoelhava-se no chão e brincava como se o título de CEO jamais tivesse existido. Numa tarde chuvosa, com Gabriel adormecido no carrinho, Ethan encostou-se ao batente da cozinha, observando Júlia lavar pratos. Júlia, por que pedagogia? Perguntou de repente. Ela ergueu o rosto, surpresa. Como? Por que você quer estudar pedagogia e não outra coisa? Júlia enxugou as mãos, deu de ombros suavemente. Sempre amei crianças e acredito que toda criança merece uma chance, uma boa educação, alguém que acredite nela. A luz suave da janela desenhava seu rosto, os olhos marcados de olheiras pelas noites sem dormir, mas iluminados quando falava do sonho. Ethan ficou em silêncio, olhando como quem descobre algo precioso no meio da cozinha espaçosa. O Gabriel tem sorte, disse ele baixo. Júlia sorriu de leve, balançando a cabeça. Ele é a razão de eu acordar todo dia. Vai ter tudo o que eu não tive. Naquele instante, Ethan percebeu. O que o movia não era apenas Gabriel, mas também a jovem mãe de força incansável, que transformava a dificuldade em coragem. Uma sensação há muito adormecida despertou nele a de que havia algo que valia a pena esperar em casa. Mas enquanto esses fios invisíveis começavam a se entrelaçar, Júlia ainda não sabia que, do lado de fora, havia sussurros venenosos prontos para tentar rompê-los. Boyle Heights, fim de tarde de sexta-feira. O ponto de ônibus na Avenida Cesare Chavez estava lotado como sempre, cheio de mulheres em uniforme de diarista reunidas depois do turno, carregando sacolas plásticas, mochilas ou marmitas para casa. O ar era pesado de fumaça e suor, mas as conversas eram animadas. Aquele era o raro momento do dia em que podiam respirar juntas. Júlia esperava na fila, Gabriel desmaiado no ombro, adormecido depois de um longo dia em Bel Air. O menino ainda murmurava Tio K no sono, fazendo o coração dela se amolecer e ao mesmo tempo se apertar. Ei, Júlia! Chamou uma voz. Era Celia Brooks, uma mulher corpulenta de 50 anos, que trabalhava numa casa a 3 quarteirões dali. Ouvi uma coisa sobre o seu patrão. Júlia franziu a testa. Sobre ele? Celia olhou em volta e baixou a voz. Uma amiga minha faz faxina para um advogado em Beverly Hills. Ela disse que o Mercer anda procurando advogados de direito de família. O coração de Júlia falhou um compasso. Direito de família? É, Celia assentiu. Guarda, tutela, adoção, essas coisas. Por que um homem rico como ele precisaria disso, hein? A não ser o quê? Júlia forçou a pergunta. Outra mulher se intrometeu, Marcia Lee, cabelo preso bem apertado, olhos afiados. A não ser que ele esteja planejando algo com o seu filho. Já vi isso antes, garota. Gente rica não se apega aos filhos das empregadas por bondade. Sempre tem um objetivo. Prometem vida melhor, escola, dinheiro e um dia, bum, a criança desaparece, legalmente deles. Júlia se sobressaltou, apertando Gabriel contra o peito. Isso não pode ser verdade. Ele só tem sido gentil. É zero? Celia pousou a mão pesada no ombro dela. Cuidado, mija. Homens como ele não perdem tempo com gente como nós sem motivo. Você acha que é só para brincar de Lego? Não, querida. Ele quer algo maior. Márcia concordou com a cabeça. Você é jovem, doce, fácil de enganar. Proteja o seu coração e o seu filho. Não deixe aquele sorriso dele te cegar. O ônibus chegou, faróis iluminando como um flash. Júlia subiu com as pernas trêmulas. Durante todo o trajeto de volta, a mente dela rodava em espiral. As palavras delas cravavam como espinhos em cada lembrança recente. As vezes em que Ethan trouxe presentes,
os almoços que ele voltou para casa, o olhar dele pousado em Gabriel. Tudo aquilo seria um plano calculado. Gabriel, adormecido no colo da mãe, começou a choramingar baixinho, como se sentisse o medo dela. Júlia o apertou contra si, murmurando: "Shh, mamá tá aqui. Você está seguro." Mas ela mesma já não tinha certeza se isso ainda era verdade. Quando o ônibus entrou pelas ruas apertadas de Boyle Heights, Júlia olhou pela janela e viu as luzes luxuosas de Bel Air se afastando atrás dela. Dentro do peito, ecoou uma pergunta gélida. Será que ela mesma tinha trazido o lobo até a porta? Na manhã de segunda-feira, a mansão em Bel Air abriu as portas novamente para Júlia e Gabriel. Mas o ar já não era o mesmo. Júlia entrou de ombros rígidos, um sorriso forçado nos lábios, desviando os olhos do olhar que costumava encontrar no vão da porta. Gabriel, por sua vez, estava radiante como sempre. Assim que viu o tapete da sala, exclamou: "Tio Kay", os bracinhos estendidos, esperando o colo. Mas Júlia o ergueu de imediato, colando-o contra o peito. "He's fine, Mr. Mercer. He'll just stay with me today." A voz dela era fria, as palavras medidas como um discurso ensaiado. Ethan se surpreendeu. "Is something wrong?" "No, sir. Everything is fine." Ela reforçou o sir, aquele tratamento formal que ele pensara já ter caído em desuso entre eles. Durante toda a manhã, Gabriel se debatia para descer e brincar, os olhos grudados em Ethan, que hesitava perto da porta. "Tio Kay, play, vroom", mostrava o bloco colorido, gargalhando. Mas Júlia desviava logo. "No, bebê, olha, aqui está o seu livrinho. Lê com a mamá." O menino fez beiço, emburrado, e logo explodiu em choro. Júlia o embalava, murmurando, mas o pranto só aumentava. Ethan se aproximou, a mão estendida. "Maybe let me." "No, Mr. Mercer, I can handle it." Cortou Júlia, virando-lhe as costas. A mansão, que já conhecera o riso infantil, agora se enchia do choro cortante. Ethan recuou, a mão caindo inerte ao lado do corpo. Dentro dele, subia uma sensação de impotência rara para alguém acostumado a controlar qualquer negociação. Dia após dia, o muro invisível entre eles só engrossava. Júlia respondia com frases curtas. "Yes, sir." "No, sir." "I'll finish soon, sir." Cada sir era como uma lâmina fina, cortando os laços que, por um momento, pareciam firmes. Gabriel, alheio ao peso adulto, tornou-se irritadiço. Todas as tardes, ao voltar, chorava até ficar rouco, apontando em direção a Bel Air. Júlia o embalava, murmurando como para convencer a si mesma. "Ele não entende. Ele é pequeno demais para saber que a gente não pode se apegar." Oh! Numa dessas tardes, Ethan deixou de lado uma reunião e voltou para casa, decidido a encarar. Encontrou Júlia na cozinha, dobrando toalhas, o rosto tenso. "Júlia, para 1 minuto. A gente precisa conversar." "Sobre o que, Sir?" Ela não levantou os olhos. "Sobre o que aconteceu. Sobre por que você age como se eu tivesse..." Engoliu seco, depois disparou. "Eu pensei que estávamos construindo confiança. Pensei que nós..." Júlia ergueu os olhos, frios como vidro. "Eu trabalho para o senhor, Mr. Mercer. Nada mais. Eu não deveria ter esquecido disso." Ethan recuou meio passo, como se aquela frase tivesse batido a porta bem na cara dele. E naquele instante entendeu. Algum medo se infiltrara entre eles, dilacerando tudo o que ele acreditava estar nascendo. Quando Gabriel ergueu os braços de novo, chamando "Tio K", e Júlia virou o rosto. Ethan sentiu que, pela primeira vez em muitos anos, perdera algo realmente importante, algo que nem tivera tempo de segurar. 3 dias seguidos, Ethan Mercer viveu como se estivesse suspenso no vazio. Estava acostumado a negociar contratos milionários, a suportar a pressão dos acionistas, até ao frio das noites em que só o uísque e o laptop lhe faziam companhia. Mas não estava acostumado ao olhar desviado de Júlia, nem a ver Gabriel, o menino que o chamava ingenuamente de Tio K, ser afastado de seus braços sempre que tentava alcançar. Na sexta-feira, decidiu que não podia suportar mais. Júlia estava limpando a bancada da cozinha quando ouviu a voz dele, grave mas firme. "Julia, please, sit. We need to talk." Ela hesitou. "Mr. Mercer, I still have..."
Not Mr. Mercer, interrompeu ele, a voz tão estranha que ela precisou erguer os olhos. Ethan, só Ethan. 5 minutos. É tudo o que peço. O ar pareceu se comprimir. Júlia vacilou, mas se sentou, Gabriel no colo, os olhos do menino brilhando ao vê-lo. Tio K, exclamou, esticando as mãos. Júlia o segurou firme, os lábios cerrados. Ethan sentou-se em frente, fitando-a. Tell me, what did I do wrong? Julia desviou o olhar. Nothing. You did nothing wrong. Then why? Ela se inclinou, a voz quase suplicante. Why this wall? Why do you keep me away from him? From both of you? Ela ficou em silêncio por um longo tempo, só o som de Gabriel brincando com a mamadeira preenchendo o espaço. Por fim, suspirou, como quem confessa um pecado. People talk. Disseram que você procurou advogados de família. Disseram que homens como você não se aproximam de crianças como Gabriel sem um motivo. Disseram que você poderia... A voz dela falhou. Tirar ele de mim. Ethan ficou estático e de repente soltou uma risada, mas sem alegria. Amarga. God, is that what you think of me? Que eu roubaria o seu filho? Julia mordeu o lábio, os olhos marejados. I don't know what to think. Você é rico. Eu não. Você pode dar a ele tudo o que eu não posso. E eu morro de medo de um dia acordar e ele não ser mais meu. O silêncio caiu pesado. Ethan levantou-se, foi até a janela, respirou fundo, depois voltou. Yes, I did meet with a lawyer, mas não para tirar o Gabriel, para me tornar padrinho dele, legalmente. Assim, se algum dia acontecer algo com você, eu posso garantir escola, saúde, futuro. Parou, os olhos cravados nos dela. Not to replace you, never to replace you. Julia arregalou os olhos, incapaz de acreditar no que ouvia. Ethan se aproximou, curvando-se até a altura dela. Julia, desde que você e o Gabriel entraram nesta casa, eu me sinto vivo de um jeito que não lembrava há anos. O riso, a bagunça, até o barulho Deus, como senti falta de tudo isso. Vocês me lembraram o que é viver. Fez uma pausa e completou baixinho. Eu me apaixonei por vocês dois, pelo menino que me chama de Tio K e pela mãe dele, que é mais forte que qualquer pessoa que já conheci. O fôlego de Julia se prendeu. As palavras quebraram todas as defesas que ela havia erguido. Segurou Gabriel com força, como quem busca apoio, e ao mesmo tempo se pergunta, poderia isso ser real? Gabriel, como se quisesse encerrar a tensão, riu alto e estendeu a mãozinha ao rosto de Ethan. K, chamou, os olhos brilhando. Ethan segurou aquela mão frágil, olhou para Julia e disse baixinho, I don't want to take him from you. I want to be with you. Both of you. Julia sentiu a visão embaçar. No meio da tempestade de dúvidas e medos, pela primeira vez deixou o coração acreditar que talvez, apenas talvez, aquilo fosse um novo começo. Mas justo quando o muro entre eles desmoronava, o destino preparava outra prova, uma porta trancada, um quarto secreto que faria Julia acreditar que o seu maior medo estava prestes a se concretizar. Numa manhã de sexta-feira, o céu de Los Angeles brilhava intenso, mas o coração de Julia estava pesado. Ethan havia saído cedo para uma reunião importante em downtown, deixando a mansão em silêncio. Gabriel brincava pela sala, cantarolando enquanto empilhava blocos de madeira. Julia aproveitou para limpar o segundo andar, rotina que nunca lhe causava inquietação. Mas naquele dia, ao empurrar o aspirador pelo corredor comprido, percebeu algo estranho. A porta no fim do corredor, aquela que desde o primeiro dia Ethan dissera, é só um depósito, não precisa entrar, estava entreaberta. Julia ficou imóvel por alguns segundos. O coração disparava, como se o instinto sussurrasse. Não, mas outra voz, a mesma que a acompanhava desde que se tornara mãe solteira, respondeu, você precisa saber a verdade. Ela girou devagar a maçaneta. A porta rangeu e se abriu por completo. O que surgiu diante dela não era um depósito empoeirado, mas um mundo perfeito para uma criança. Paredes azul claro com nuvens brancas pintadas, um berço novinho em folha, estantes cheias de livros infantis, roupas de menino penduradas em ordem, dos tamanhos 2 tonelada a 5 tonelada. Na parede, em decalques coloridos,
um nome enorme. Gabriel. Júlia sentiu as pernas fraquejarem. Entrou cambaleando, os dedos trêmulos tocando um moletom minúsculo ainda com etiqueta. Sobre a prateleira, um porta-retrato mostrava Gabriel sorrindo em seu primeiro aniversário. Não, não pode ser, murmurou, mas tudo ao redor gritava o contrário. A prova estava ali. Ethan havia preparado um quarto inteiro para Gabriel, como se o menino fosse seu filho, como se Júlia fosse apenas passageira. As palavras de Célia e Márcia ecoaram, cortantes. Ricos não se apegam a filhos de empregadas sem motivo. Julia Offigo. Todos os momentos ternos, os almoços inesperados, os presentes, os olhares demorados para Gabriel, de repente pareciam parte de um plano calculado para tomá-lo dela. Desceu correndo até a sala, pegou o filho ainda distraído com os brinquedos. Enfiou Gabriel no carrinho, jogou roupas e mamadeira na mochila, as mãos tremendo a ponto de derrubar um par de sapatinhos. Antes de sair, rabiscou às pressas um bilhete. Mr. Mercer, I saw the room. Now I understand. Please don't come after us. End. Deixou a chave sobre a bancada da cozinha, ergueu Gabriel no colo e saiu apressada pelo portão. O ônibus número 2 deslizava lentamente colina abaixo, deixando Bel Air para trás. Júlia, encolhida no assento, abraçava o filho que chorava chamando por tio K. As lágrimas escorriam silenciosas pelos cabelos do menino. No, meu amor. It's just us now. You're safe. You're safe. Repetia como se fosse um feitiço, embora por dentro a certeza se desfizesse. Mas Júlia ainda não sabia que aquele quarto não era prova de traição, e sim um vestígio da dor que Ethan escondia. E só quando essa verdade viesse à tona, tudo realmente se transformaria. 3 semanas se passaram desde o dia em que Júlia deixou Bel Air. Ethan Mercer nunca sentira o tempo tão pesado. Ia ao trabalho, assinava contratos, participava de reuniões, tudo como se fosse um teatro automático. Mas, ao voltar à mansão, a casa imensa o engolia com silêncio. Um silêncio ainda mais cruel depois de ler o bilhete que Júlia deixara. I saw the room. Now I understand. Please don't come after us. Ele sabia que Júlia havia entendido errado, mas não fazia ideia de como explicar. Aquele quarto no fim do corredor era uma ferida que evitara por anos. Agora parecia ter-lhe roubado as únicas pessoas que haviam trazido luz de volta à sua vida. Enquanto isso, em Boyle Heights, Júlia lutava como nunca. Sem o emprego fixo, aceitava faxinas por hora, lavava roupas de vizinhos, qualquer coisa para pagar o aluguel e comprar leite para Gabriel. O menino já não era tão alegre quanto antes. Todas as manhãs corria até a porta chamando tio K, até perder a voz. Júlia o embalava, tentando acalmá-lo, mas chorava em silêncio. Numa tarde chuvosa, batera ma porta. Júlia pensou que fosse Dona Mary trazendo sopa quente, mas quando abriu, encontrou Ethan, a camisa encharcada de chuva, o rosto cansado, mas os olhos firmes. Please, disse ele, a voz rouca. Só 5 minutos. Deixa eu explicar. Júlia balançou a cabeça, prestes a fechar a porta. Mas Gabriel, ao ouvir a voz, correu de dentro. Assim que viu Ethan, gritou, tio K, e se atirou em seus braços. O abraço do menino foi tão forte, tão verdadeiro, que Júlia não conseguiu impedir. Ela abriu a porta, recuou e murmurou trêmula. 5 minutes, no more. Dentro do pequeno apartamento, Ethan sentou-se na cadeira de madeira bamba, com Gabriel agarrado ao seu pescoço. Júlia, de braços cruzados, observava de longe, olhar desconfiado. Júlia, começou Ethan, aquele quarto que você viu não foi feito para o seu Gabriel. Júlia estreitou os olhos, a voz cortante. Então por que o nome dele estava na parede? Ethan engoliu em seco, a dor refletida no olhar. Há 5 anos, eu era casado. O nome dela era Amanda. Estávamos esperando um menino. Escolhemos o nome Gabriel em homenagem ao avô dela, o homem que a criou. Amanda passou semanas decorando aquele quarto, escolhendo cada cor, cada brinquedo. Uma semana depois de terminar, a voz dele falhou. Ela estava grávida de 8 meses quando um motorista bêbado bateu no carro dela na 405. Eu perdi os dois naquela noite. O silêncio encheu o pequeno espaço. Apenas o som da chuva persistia. Júlia abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Depois disso,
continuou Ethan, os olhos marejados. Eu tranquei o quarto. Nunca mais entrei lá. Até o dia em que ouvi o Gabriel rir na minha casa. Foi como se a vida me desse uma segunda chance. Eu nunca quis tirá-lo de você. Só quis acreditar que podia fazer parte de uma família de novo. Júlia levou a mão à boca, as lágrimas turvando sua visão. O corpo tremia de choque, de vergonha, de dor ao perceber o quanto havia julgado errado. Gabriel, alheio ao peso da conversa, mexia distraído no botão molhado da camisa de Ethan, às vezes levantando o rosto para sorrir. Ethan ergueu os olhos para Júlia, a voz baixa, carregada. Eu não quero substituir você, Júlia. Não quero tirá-lo. Eu só quero estar aqui, com vocês dois. As lágrimas de Júlia escorriam pesadas. Ela sussurrou, quase em súplica. Eu estava tão assustada. Achei que ia perdê-lo. Achei que você... Shh! Ethan a interrompeu. E pela primeira vez em semanas, seus olhos brilharam. Qualquer mãe faria o mesmo. Você estava protegendo ele. É isso que faz de você quem você é. De repente, Gabriel interveio, encostando a mãozinha no rosto de Ethan e exclamando: "Kay happy." A frase inocente arrancou risos misturados a lágrimas dos dois adultos. E ali, no pequeno apartamento impregnado de mofo e ao som da chuva incessante, nasceu uma nova verdade. Eles já não eram dois mundos separados. Mas, mesmo com a revelação, o medo não se apagava de todo. Júlia ainda teria que decidir. Teria a coragem de entregar o coração e o futuro de Gabriel à confiança em um homem que já havia perdido tudo uma vez? 2 semanas depois daquele encontro em lágrimas, Júlia ainda se sentia vivendo num sonho confuso. Todas as noites, quando Gabriel dormia, ela revivia o rosto de Ethan naquele dia, o olhar despedaçado ao falar de Amanda e do bebê que não chegou a nascer. E a phrase final, sussurrada no apartamento úmido dela. I just want to be here, with both of you. Ela ainda não tinha respondido. Precisava de tempo, mas Gabriel não. Desde então, todos os dias ele ficava à janela, cantando Tio K como se fosse uma canção. E cada vez que Ethan aparecia, mesmo que só por 15 minutos no intervalo do trabalho, a luz voltava aos olhos do menino. Numa noite, Ethan trouxe um envelope. Júlia abriu e viu documentos legais. O que é isso? Petição de adoção, respondeu ele devagar. Não para apagar você, nunca isso, mas para tornar Gabriel legalmente meu filho também, para que ninguém nunca possa tirá-lo de nós, nem mesmo o destino. As mãos de Júlia tremiam ao segurar o papel. O coração dela queimava de medo e calor ao mesmo tempo, como uma vela no meio da tempestade. Você, tem certeza? Ethan assentiu, sem hesitar. Perdi uma família uma vez. Não vou desperdiçar uma segunda chance. O casamento aconteceu discretamente numa tarde de sábado, no cartório de Beverly Hills. Sem vestido luxuoso, sem fileiras douradas de convidados, apenas um vestido azul claro emprestado da prima, um buquê de margaridas brancas e Gabriel, de terninho minúsculo, como porta-alianças, se me esconder a travessura no sorriso. Quando o juiz declarou-os oficialmente marido e mulher, Gabriel bateu palmas entusiasmado e gritou: "Mama, papa!" A sala inteira explodiu em risos. Júlia olhou para Ethan e, no sorriso tímido dele, viu nascer uma certeza. Agora eles eram uma família. Meses depois, veio a audiência de adoção no Tribunal Juvenil do Condado de L.A. Júlia nunca esqueceria a cena de Gabriel sentado no banco alto, abraçando o ursinho de pelúcia, enquanto o juiz assinava o último documento. Ethan se ajoelhou para ficar na altura dos olhos do menino, a voz embargada mas firme. A partir de hoje, você é oficialmente meu filho. Para sempre. AMC. Gabriel sorriu radiante e de repente gritou para todo o tribunal. Papa! O som ecoou como um clarim, estourando dentro do coração de Júlia. Naquela noite, os três voltaram juntos à mansão em Bel Air. Pela primeira vez, Júlia não entrou como empregada, mas como esposa, como mãe, como parte de um lar. O quarto que estivera trancado foi aberto outra vez desta vez, para ser transformado juntos. Tiraram o que restava do passado, colaram adesivos divertidos nas paredes, penduraram fotos reais de Gabriel, substituindo o nome silencioso de outrora.
Ethan abraçou Julia e murmurou: esta casa ficou vazia por tempo demais. Agora ela é um lar. Julia encostou-se a ele, os olhos seguindo Gabriel correndo com o carrinho de brinquedo, e pela primeira vez em muitos anos, acreditou que o futuro não seria mais uma sequência de dias solitários. Mas a felicidade ainda não estava completa. O destino preparava outra prova, uma tempestade inesperada, vinda do lugar que Julia mais temia, o hospital. O verão de Los Angeles brilhava em sol. No jardim dos fundos da mansão em Bel Air, Gabriel, agora quase 5 anos, corria com a bola, gargalhando. Mas a alegria foi cortada por um detalhe que deixou Julia gelada. O menino ofegava demais, a mãozinha no peito, o suor frio escorrendo. "Papa, I'm tired", murmurou, os olhos marejados. Ethan imediatamente o ergueu no colo, o rosto tomado por um pânico raro. Julia segurou a mão trêmula do filho, o coração dela gritando em medo. O diagnóstico em Cedars-Sinai caiu como pedra. Uma malformação cardíaca congênita, só agora evidente com o crescimento. O médico explicou. Precisava de cirurgia. "It's complex, but the success rate is high." Julia sentiu o ar sumir. Apertou a mão de Ethan, sussurrando: "What if something happens? What if?" Ele cobriu a mão dela com a dele firme. "Nothing will happen. He's strong, and we'll be right there." O dia da cirurgia chegou. No corredor frio, Julia se encolhia, agarrada ao terço gasto da mãe. Ethan mantinha o semblante controlado, mas os olhos vermelhos denunciavam noites em claro. Antes de entrar na sala de operação, Gabriel segurou a mão dos dois. "Promise me, you'll be here when I wake up." Julia não conseguiu falar. Ethan se inclinou, beijou a testa do menino. "We promise, both of us." 4 horas que pareceram uma vida inteira. Quando o médico surgiu com um sorriso exausto e disse: "The surgery was a success", Julia explodiu em lágrimas nos braços de Ethan. Ele também chorou, pela primeira vez sem esconder a fraqueza diante dela. No quarto de recuperação, Gabriel abriu os olhos e encontrou os 2 rostos colados ao dele. Sorriu frágil. "Papa, Mama, we're still together." "Always", soluçou Julia, beijando-lhe a testa. Ethan completou, olhos úmidos. "Always." And foram 3 meses de recuperação em que a família se fundiu como nunca antes. Ethan aprendeu a trocar curativos, medir pulsos, ler histórias para distrair o menino da dor. Julia pausou os estudos para dedicar-se ao filho, e em cada noite à beira da cama tinha certeza. Aquele amor não seria mais abalado. Anos depois, Bel Air já não era mansão fria, mas casa cheia de risos. Gabriel cresceu saudável e esperto, sempre orgulhoso em apresentar. "This is my papa, this is my mama." Nunca diferenciou laço de sangue de laço de amor para ele. Família era quem o amava sem condições. Julia realizou o sonho de estudar pedagogia e tornou-se professora do ensino fundamental. Ethan seguiu empresário ocupado, mas toda noite largava contratos para ler histórias ao filho. E quando uma menininha chegou ao mundo, Gabriel abraçou a irmãzinha e declarou: "I'll be the best big brother." Insa. Numa noite tranquila, reunidos no sofá, Julia encostou a cabeça no ombro de Ethan e murmurou: "We've been through so much." Ela sorriu, apertando-lhe a mão. "That's why we're unbreakable." Gabriel, do outro canto, completu.com, a voz cristalina. "Because we're family, the best family in the world." Julia riu em meio às lágrimas. Ethan beijou a testa dos dois. E naquela mansão que antes só conhecia silêncio, agora reinava um som absoluto, o riso e o amor de uma verdadeira família. Não era conto de fadas, era prova de que o amor verdadeiro pode atravessar classes, medos e perdas para escrever uma nova definição de família. Não sangue, mas a escolha de se amar todos os dias, para sempre,